Então, nossa terceira aula de hoje agora vamos falar sobre consolidação. Nós falamos sobre ganhar, né? A importância de ganhar. É importante ganhar, né? Mas de que adianta ganhar se nós não firmar as pessoas? As pessoas, elas não conseguem se firmar sozinhas. Elas não têm estrutura para se firmar sozinhas, né? Agora, nós somos maduros, poucos mais maduros, uns mais tempo de crentes, outros menos tempo, um mais maduro, outro menos. Mas nós já temos uma certa estrutura, né? E nós estamos ainda no processo de consolidação. Nós não aprendemos Tá, tudo. é aqui, né? É ali no lição 3. Lição 3 ali, tá? Porque é Tá. consolidação. Então nós ainda, né, até a volta de Jesus, nós vamos estar sendo sempre firmados. Sempre precisamos estar sempre consolidados, né? Mas todo aquele que ganha, é ganho, ele precisa ser consolidado. Então ele teve o desejo da aceitação de Jesus na sua vida, mas ele tem um grande caminho para ser trilhado, né? Um grande caminho ali. Porque é um processo, ele não entende nada. Aquele que vem até Jesus, ele pensa, é mais uma religião, ou talvez ele acha que é fácil seguir Jesus, e não é difícil seguir Jesus. O que é difícil? Eu faço essa pergunta para vocês. O que é difícil para vocês? No Evangelho, o que é difícil para vocês? Posso falar? Pode? Pra mim, o que é difícil às vezes é as escolhas. Eu tenho que escolher pela seguinte a palavra, mas quem tá ao meu redor não entende, mas mesmo assim eu escolho pela palavra. Difícil é a desconstrução dos nossos valores, né? Sobre aquilo que nós acreditamos ser verdade, aceitar Jesus, aceitar o plano dele, aceitar o amor dele, a salvação, né? Numa pregação, você ouvir e a palavra de Deus e aquilo ardendo no nosso coração, é fácil tomar essa decisão. Porém, muitos não permanecem por causa da consolidação, porque aí a confrontação, né, com o mundo e uma desconstrução dos padrões do mundo que precisam ser desconstruídos na nossa vida, né? Não mais eu, mas agora Cristo. O colocar a mão no arado, não olhar para trás, como aqueles discípulos, né, disseram: Senhor, eu vou te seguir, mas primeiro deixa eu sepultar meu pai lá, né? Deixa eu ir lá para minha casa, deixa lá. E Jesus disse: aquele que colocar a mão no arado e olhar para trás, não é digno de ser chamado meu discípulo. Ele disse: deixa os mortos sepultar os seus mortos, vem você e me segue. Eu não tenho tempo para te esperar, você sepultando lá o teu pai. Ele morreu, foi, né? Página virada. Então, o que ele quer dizer, ó, os mortos, a vida morta, as coisas mortas, né? Não tem mais tempo de a gente ficar olhando para trás. E se nós vamos ficar olhando para as coisas mortas, nós vamos estar sempre duelando com Deus. Nós vamos estar sempre conflitando com Deus. E é isso que as pessoas fazem. A dificuldade da desconstrução, da aceitação da nova vida, né? E as pessoas, muitos começam a duvidar, né? Será que é verdade? Será que realmente é assim? Ah, tá faltando a Lid, né? Ah, não, a Lid tá aí. Tá, né? Tá aí, Lid, né? Eu vi a coisa entrando.
A desconstrução desses valores nossos. Ah, mas que eu aprendi assim e era desse jeito e vou seguir desse jeito. Mas a palavra diz que não é desse jeito, né? Então a gente reluta muito. Isso aonde vai conflitar? Na consolidação. Então, na consolidação é onde nós vamos firmar a palavra de Deus em nós, onde realmente assim a palavra de Deus vai ter que entrar em nós para nós sermos um real seguidor de Jesus. Então, quem foi consolidado, ele foi consolado, né? Consolidar é o mesmo que consolar, porque aí nós somos consolados, né? Então vamos lá na introdução. Diz assim: o projeto de Deus, que todo aquele que recebe como Salvador, Senhor e Salvador, de sua vida, seja consolidado. Em Mateus 11, 28. O Senhor diz: vinde a mim todos os que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas. Todos nós chegamos ao Senhor, o Senhor Jesus, quebrados, feridos, desacreditados, inclusive por nós mesmos. Mas o Senhor nos recebe do jeito que nós estamos. Ele consolida e restaura plenamente a nossa sorte. Precisamos compreender consolidação. Dentro dessa perspectiva, trataremos da consolidação como um processo contínuo, ou seja, devemos trabalhar este poderoso instrumento de Deus, entendendo que um discípulo é um filho espiritual gerado no reino do Espírito. Portanto, devemos acompanhá-lo, respeitando todas as fases do seu crescimento. Veremos nessa lição o que é consolidação e quais os passos que devemos dar a fim de termos um bom resultado. Então, eu estava falando, o novo convertido, ele vai ter duas guerras na vida dele. Então, duas guerras acontecem dentro dele. Isso está acontecendo na Estela, né? É a guerra interna, a guerra que ela está lutando contra a desconstrução, né, dos parâmetros e tentando aceitar, lutar para se firmar em Deus, para ficar na presença de Deus. Mas né, e essas guerras e as guerras externas, as guerras externas que ela vai ter, que as pessoas vão ter, né, a todo instante, né, tentando fazer com que essa pessoa não se firme em Deus. Então são duas guerras, a interna com ela mesma e as externas. Até mesmo, queridos, com a igreja. Existe guerra até mesmo para a gente se adaptar dentro da igreja. Por quê? Porque na igreja poderá ter pessoas que vão decepcionar essa pessoa. Né? Nossa, eu achei que aqui tudo era mil maravilha, eu achei que, né, as pessoas eram tudo santas, eu achei que ninguém ia me magoar aqui dentro da igreja, né? Enfim, então é uma questão de adaptação também na igreja e é uma questão de também adaptação no reino de Deus, né? Então são processos que a gente tem que ir vencendo, queridos, né? E cada processo, cada etapa que a gente consegue vencer dos ataques do diabo, você fica mais firme, mais consolidado. Então o Senhor vai proporcionar para vocês momentos de consolidação. Deus vai proporcionar para vocês momentos em que vocês vão ter que superar uma crise, superar uma doença, superar
uma desavença, superar um trauma, um medo, uma perda. E toda vez que você consegue superar isso, você fica consolidado, você fica mais firme, né, para vencer outros níveis de adversidade. Aqui no 1, nós vamos ver então o que é consolidação. Vamos entrar ali. O processo da consolidação pode ter duas compreensões, de maneira geral. A primeira diz respeito ao processo da visão, que leva o novo convertido ao pré-encontro, escola de líder, né? Então, nós estamos falando aqui, né, a consolidação na visão celular. A consolidação, ela já começa no pré-encontro. Todos vocês já estão no processo de consolidação, né? Passou pelo pré-encontro, encontro com Deus, pós-encontro, agora a escola de líder. Vocês já estão na visão celular, no processo da visão celular, sendo consolidados, né? Nisso, vamos acompanhar, vemos o acompanhamento do processo da visão, pois sabemos que Deus chama o homem para assumir um relacionamento com ele e, consequentemente, cumprir a sua vontade de maneira completa. Outro entendimento acerca da consolidação pode ser compreendido como um processo da vida, né? Então, é mais que passar por uma escola bíblica, é mais que passar por uma escola teológica, é mais que passar pelo encontro com Deus, pelo pré-encontro, é conseguir, né, passar pelos processos da vida, aquilo que eu estava falando, né? É aquela pancada que você leva, mas te deixou desestabilizado, mas você permaneceu de pé. Você conseguiu permanecer firme, né? Isso, né, faz com que você se torne cada vez mais firme na presença do Senhor. Ou seja, estamos falando do acompanhamento, de acompanhar os passos do novo convertido, fazendo com que ele se torne, segundo diz a palavra, maduro na fé. Então, só que muitas pessoas, queridos, elas não vão conseguir sozinhas. Ela vai precisar do quê? De um consolidador. Quem é o consolidador? É aquele que consolida. A Bíblia chama que Marcos, ele era um consolidador. A Bíblia chama outro também, Barnabé, era um outro consolidador. Ele consolidou Paulo, né? Ele ajudou Paulo numa hora muito importante da vida de Paulo. Marcos, né? E Barnabé foi uma pessoa que foi chamado de filho da consolação, porque ele consolidou os apóstolos ali com uma certa quantia financeira, né? Por isso então foi lhe dado esse nome de consolidador. Consolidar é tornar sólido, tá? Isso aqui já está a resposta da 1 aí, ó, Estela. Consolidar é tornar sólido, estável, firme, né? Aí você pode colocar também lá, ó, voltando em cima lá, é acompanhar o novo convertido. Consolidação, então, é tornar uma pessoa sólida, estável, é cuidar das feridas, cuidar dos traumas do novo convertido, né? É um trabalho processual, mas eficaz na vida do discípulo. É trazer o consolo naquela hora da dor, naquela hora da tristeza, da perda, da amargura, da depressão, né? Na hora do frio, na hora da fome, na hora da solidão, na hora da falta do amor. Por isso que Mateus 20, 28 diz: Consolai o meu povo. Não, é em Isaías 40, né? Consolai o meu povo, diz o Senhor. E Mateus 20, 28 diz: Consolidar é servir, assim como Jesus, né? Como Jesus servia.
Jesus, ele diz, eu não vim para servir. Não, ou melhor, eu não vim para ser servido, mas eu vim para servir. Jesus disse, né? Ainda, né? Falando de consolidação aqui, que pode ser traduzida também, o que é consolidação, também pode ser colocado na resposta aí, né? Consolidar é um ato de amor. Amar é investir, é valorizar, é preservar, perseverar, esperar, perdoar, é chorar, pagar para ver a pessoa gozar de plena vida que há em Cristo Jesus. É gerar filhos para Deus. Então, resumidamente, né, é gerar filhos espirituais. Quando uma pessoa nasceu de novo, é uma pessoa madura. Podemos dizer que ela está consolidada. Podemos dizer quando que uma pessoa está consolidada é quando ela sabe tomar decisões assertivas, decisões acertadas dentro dos princípios da palavra de Deus. Uma pessoa que vive batendo com a cara no muro, sempre errando, sempre caindo, é uma pessoa consolidada? Não. É uma pessoa que ainda não anda segundo, né, os padrões de Cristo, né? Ela ainda não conseguiu ser firmada, ela não deixou ainda alguns padrões desse mundo, né? No 1.1 aqui diz, outro título, 3 processos de consolidação de Deus para o homem. Agora Deus consolidou o homem. Então nós temos exemplo aqui. Então Deus, ele é um exemplo de consolidador. Sem contar que Jesus nos deu um grande exemplo de consolidação. Se fosse você no lugar de Jesus, veja só, Jesus aguentou os 12 dele, né, por 3 anos, né, 3 anos e pouco. Jesus tanto que fez por eles, Jesus tanto que amou eles, mas no momento da crucificação, só ficou ali quem? João, né? Só ficou João ali. Cadê o resto? Um foi lá, se enforcou, o outro negou, outros não apareceram, outros estavam com medo. Tudo bem, Jesus deu a sua vida, entregou a sua mãe ao discípulo amado, a João, né, para que a cuidasse. Jesus ressuscitou no 3º dia. Tá, Jesus ressuscitou. Tudo bem, né? E agora, onde é que estavam os discípulos? Largaram tudo aquilo que Jesus havia falado, né? Esqueceram, em pouco tempo, em 3 dias, esqueceram das promessas, esqueceram que Jesus ia ressuscitar, foram pescar. E todos os outros discípulos falaram com Pedro, né? Eu também vou junto. Então Pedro levou todo mundo no barquinho, né? Voltaram à vida velha, pescar. E Jesus, como um bom consolidador, o que é que ele fez? Ele foi lá na beira da praia, esperou eles não apanhar nada, mas esperou eles com peixinhos ali, né? E ele gritou: "E aí, meus filhos?", né? Ele disse amigos, né? Não, ali ele falou filhos, né? Ali é que ele chamou de filhos, né? Tem alguma coisa para comer? Pescaram alguma coisa? Eles falaram: "Não, não pegamos nada", né? Aí então caiu as escamas dos olhos, reconheceram que era Jesus. João, né? Reconheceu. E enfim, aquela cena toda ali, né? E Jesus firmou, trouxe eles de volta, firmou, eles estavam magoados, eles estavam decepcionados. Pedro, então, nem se fala a Jesus, né? Ele não tinha nem coragem de olhar para Jesus, porque ele negou Jesus. Ele jurou de pé junto: "Não, eu vou morrer contigo, não sei o quê". Primeira perseguição que deu, ele fugiu, né? E ele estava com muita vergonha.
Então ele estava decepcionado. Então uma pessoa, ela precisa ser consolidada nela mesmo, né? Firmada nela mesmo. Olha, Jesus acreditou em você. Porque vai haver horas que nem a pessoa vai acreditar nela mesmo. Eu era uma pessoa, eu não acreditava nem em mim mesmo, né? E então vai surgir dúvidas, aí vai ter aquela pessoa que consolida. E nós vemos aqui o exemplo que Deus consolidou o homem. Lá no Jardim do Éden, né? O Senhor ele ministrava ao homem, ao Adão, né? Mesmo quando Adão errou, pecou e tudo mais, Deus não desistiu de Adão. Né? Ele fez as roupas para Adão, enfim, né? Mas Deus ele estabeleceu uma aliança para resgatar. Vemos ali no C, ali, Gênesis 3:15, né? Então, o consolidador, ele tem compaixão das almas, né? Ele tem compaixão. No C ali, no C diz assim, ó, assim como Deus, não devemos desistir jamais do nosso discípulo. Pelo contrário, após gerá-lo, devemos consolidá-lo, independente da situação e das condições. O que precisamos ter para consolidar? O ponto-chave, antes de qualquer estratégia, é amar vidas. Porém, outras coisas podemos otimizar assim como. Então vamos ver algumas coisas que a gente precisa ter, tá? Não basta dizer, eu amo as almas, né? Primeiro, isso é muito importante. Jamais você vai conseguir consolidar alguém se você não tem estrutura espiritual, que é aqui nós vamos falar, né? Possuir uma vida regida pelos princípios bíblicos, independente das circunstâncias que estamos vivendo. Devemos manter um coração firme, solidificar na palavra e nas promessas do Senhor. Sede firmes e inabaláveis. Por exemplo, você está consolidando o teu discípulo, mas vem uma guerra com você, pronto. Você desmorona, você vai lá embaixo, você cai, você esqueceu das palavras de promessas de Jesus, né? Então, a Bíblia diz para nós sermos firmes, sermos constantes, inabaláveis. Então, o consolidador ele tem que ter essa postura firme, tem que ter esse caráter, embora que por dentro você está, sabe, abalado, mas você tem que ter no teu coração, né, estrutura para aguentar, né? Uma pessoa que é que nem gangorra, uma hora está lá em cima, outra hora está lá embaixo, uma hora está ajudando, outra hora precisa ser ajudado. Então, uma pessoa, o consolidador, ele precisa ser firme, estar firme, né? Consolidado. Se ele não está consolidado, ele não vai conseguir. É o que a Bíblia diz, né? Como pode um cego guiar outro cego? Ambos cairão no buraco. Eu vou fechar essa abinha aqui. Outra coisa que o consolidador precisa ter, ele precisa ter base. Aí, você vai consolidar no quê? Né? No que é que você vai consolidar a pessoa? Na palavra de Deus. Firmar na palavra de Deus. E não no achismo. Eu acho que é assim. Faça desse jeito. Faça daquela outra forma, né? Mas é assim mesmo, né? Eu acho que Deus quer você dessa forma. Não, não é o que eu acho. O achismo não deve fazer parte da nossa vida, tá? Se você não sabe, então não fale nada. É melhor não falar nada, apenas orar, dizer, não, vamos orar, né? E
quando você tem uma palavra de direção, com respaldo na palavra de Deus, aí você pode se posicionar. Não se posicione caso você não saiba como direcionar a pessoa. É preciso ter base naquilo que a gente faz e naquilo que a gente fala, tá? Amor, fazer a obra tendo a plena consciência de que trabalhamos para Deus e não para homens. Tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens. Nós vamos para outra chamada. Falta alguns minutinhos para terminar essa, né? Nós entramos na outra chamada, pode ser? Tomar uma aguinha, dá para ir. Deu tempo até para ir no banheiro. Se eu soubesse que ia demorar tanto assim, daria tempo até ir no banheiro. No 2 ali. Para que devemos consolidar? Pastor, Sim. pra mim tá 3. Não. A 2. Para que devemos consolidar? Ali no 2. Pera aí, eu vou virar aqui, ó. Tá no Sim, 3. a nossa apostila é diferente, tá no 3 também. Para que devemos consolidar? É. Aham. Estranho. E também não tinha o ponto 1, no caso. Foi pro 1.2 antes. TV aqui é 1.1 só. Tá, então para que devemos consolidar? Devemos consolidar para que as pessoas que chegam até a nós sejam formadas em Jesus e na sua palavra, a fim de serem libertas de todas as amarras do diabo, livre das feridas na alma, rejeição, sentimentos de incapacidade. Assim como imagina a sua alma, assim o é. Então veja a importância também do consolidador, de nós sermos o modelo, a forma que forma. Por isso o apóstolo Paulo, ele era um grande consolidador, e ele tinha essa audácia, né, de dizer: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Né? Tanto que tinha um grupo de pessoas, né, ali de Coríntios, né, que diz: eu sou de Apolo, mas um grupo diz: não, eu sou de Paulo, eu me identifiquei com Paulo. Né? Então, as pessoas vão se identificar com a gente. Né? Quem melhor para consolidar do que aquele que ganhou? Por exemplo, né, você que levou um amigo teu para Jesus, qual é o melhor consolidador que essa pessoa vai ter, se não é você? Né? Então é uma alegria para ele. Por isso que quando a gente, ao batizar, a gente pede qual é a pessoa que marcou na tua conversão, que te ajudou você a chegar até aqui, né? Essa pessoa. Então a pessoa vai sempre se identificar com alguém. Ah, tal pessoa ali e tal, né? Então vem cá, essa pessoa vai te introduzir na água, né? Então o consolidador, veja, ele tem um papel importantíssimo na vida desta pessoa, né? Aquela pessoa faz uma pregação, ganhei tantas almas, mas ganha alma mesmo quem consolida, gente, né? O trabalho do consolidador é difícil, é árduo, porque é lá de madrugada, às vezes vai estar te ligando, tu vai ter que sair às vezes do teu conforto para você ir lá ajudar essa pessoa, às vezes passando dificuldade, né? E essas pessoas às vezes dá vontade de abandonar muitas vezes, mas não, tu lembra que ela tem uma alma e e o teu compromisso é fazer com que ela se torne parecida com Jesus, né? Ou pelo menos
mais próxima possível, né? Né? A gente também tá, só que essas pessoas vão olhar muito a gente, né? Elas vão olhar muito nós, como a gente anda, porque o filho ele aprende olhando, para depois aprender aquilo que você fala. Então tudo que você faz, o filho está olhando. E aí o dia que você faz errado, ele vai copiar também. E o dia que você vai querer repreender um mau comportamento, ele diz, ah, mas você também fala isso? Então perdeu toda a autoridade, né? Então a gente tem que ser humilde. Não, eu errei, não posso falar isso, é errado, e você também não vai fazer. Amém. Né? Seguindo a leitura, precisamos compreender que a consolidação não deve ser um processo mecânico. Você faz assim, 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 assado, né? É desse jeito. Não é uma coisa assim que você controla uma pessoa com um aparelho, uma coisa assim, e vai dar tudo certinho. Que bom que fosse assim, né? Portanto, precisa haver a compreensão do para quê relativo a esse processo. As pessoas são consolidadas para se tornarem capazes de tomarem decisões acertadas dentro de todos os princípios da palavra. Se vocês quiserem até sublinhar aqui, eu acho importante, né? Para que as pessoas devem ser consolidadas? Então, as pessoas são consolidadas para que se tornem capazes de tomar decisões acertadas dentro de todos os princípios da palavra, né? Então, como saber que a pessoa ela está consolidada? Quando ela toma decisões assertivas. Quando as pessoas tomam decisões, ela não depende mais de você para ir à igreja, ela não depende mais de você para saber o caminho de Jesus, que ela deve né, estar ali presente, cumprindo os princípios, ganhando almas, enfim, pecando, errando. Você não precisa estar sempre corrigindo, né, porque você vê que ela já sabe tomar decisões. Isso é maturidade, né? Afinal, Deus nunca quis que os seus filhos fossem robôs, que não tivessem condições de escolher. Deus quer que o homem o escolha de livre e espontânea vontade e assim possa servi-lo e adorá-lo. Quando estabelecemos esses passos, fazendo com que os discípulos sejam conhecedores da palavra, estamos estabelecendo condições para que eles sejam responsáveis, maduros e conscientes da sua missão. Assim como uma criança que chega ao mundo e passa por todas as fases de crescimento, temos que levar os discípulos a esse nível de consciência. O meu aqui é 3 agora. Como podemos consolidar no dia a dia a nossa célula? Então, nessa sessão, daremos uma sugestão para o processo da consolidação no dia a dia. Sendo assim, falaremos de ações bem práticas que ajudarão na compreensão do que é consolidação. 3.1. Estabelecendo os princípios para consolidar o caráter. Devemos lembrar que no processo da consolidação estamos lidando com pessoas que não tiveram, em sua maioria, princípios bíblicos, ou seja, o contato com a Bíblia, não a palavra de Deus. Com princípios bíblicos implantados na sua vida. Então, teremos que dar a elas bases bíblicas, a fim de que sejam firmados em sua nova fé. 3.2. Gerando relacionamentos para firmar aliança. Os princípios não virão sem que haja um vínculo de relacionamento.
entre o novo discípulo e o discipulador. O que consolida o novo crente não é a estratégia, mas sim a caminhada diária. Embora a estratégia faça parte do processo da consolidação. Como eu disse, né, o discípulo ele aprende mais olhando, mais acompanhando, mais estando junto, mais no dia a dia. Por isso o discipulado, né? É o discípulo ao lado. As pessoas não estão à procura de um programa bem feito ou mesmo de uma boa estratégia. A grande carência daqueles que chegam para Jesus é encontrar alguém que os ouça e os ajude a curar suas feridas, de maneira que consigam ver com clareza aquilo que Deus lhes mostra. Quando compreendemos essa verdade, conseguiremos aplicar esses princípios da visão. Antes de confiar plenamente em seu relacionamento com Jesus, o novo crente geralmente vai a Jesus por intermédio da experiência do discipulador. Qual o líder que não ouviu, por exemplo, meu discipulador, eu sei que se você orar, o meu filho será curado, porque você é um homem ungido. Ou ainda, ore por mim, pois quando você ora, algo sobrenatural acontece da parte de Deus em minha vida. Tais declarações são comuns porque os novos convertidos confiam na figura dos seus líderes. Para eles, o discipulador é verdadeiramente, naquele momento, o embaixador de Jesus na terra. Então nós podemos ver que essa pessoa, né, primeiramente ele confia mais em você do que propriamente em Jesus. Por quê? Não que ele não vai confiar em Jesus. O que ele não confia é que ele tem relacionamento com Jesus. Ele não confia que as orações dele chegam até Jesus. Ele diz, mas eu não sei orar. Mas eu não consigo orar como vocês conseguem orar. Eu não tenho essa força como vocês oram, essa fé que vocês oram. Então vocês orem por mim. Então quem precisa ser consolidado, ele vai ter essa dificuldade e vai ver em você o Jesus. Ele vai ver em você aquela pessoa mais bem preparada para orar para Jesus, intercedendo por eles, né? Então esse é o papel da consolidação no dia a dia e da aliança que nós temos com a pessoa, o vínculo que nós temos com a pessoa, porque eles dependem muito mais de nós, né, do que de Jesus. Só que é porque eles não entendem que a oração deles também tem poder, só que eles não conseguem confiar tão nas orações deles propriamente do que nas orações que a gente faz a Jesus, né? Porque o nível, na verdade, é de aliança que a gente tem e caminhada que a gente tem com Deus, né? Na prática, vai um conselho. Ganhe os discípulos primeiramente um relacionamento de muito respeito e amizade, vivendo Jesus e os princípios. Ou seja, ganhe ele primeiro para ti, para depois ganhar ele para Jesus, né? Muito mais do que falado acerca deles. Assim será criado um vínculo de confiabilidade entre o discípulo e o discipulador. Crie alternativas para estar junto com eles, a fim de conhecê-los e de fazer conhecido. Para isso, no entanto, você precisa ser irrepreensível, a fim de que seus discípulos possam ver em você um bom referencial. Acima de tudo, tenha uma atitude de plena transparência. Fazendo assim, você poderá
dizer como Paulo disse: sejam meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Notamos que a consolidação no dia a dia é muito mais eficaz do que qualquer outra estratégia nessa direção. Precisamos ter cuidado para não impor uma condição de muita formalidade em um relacionamento que deve ter plena abertura para o diálogo. Se a convivência cotidiana, os discípulos acabam tendo muito medo de abrir o coração para os discipuladores, né? É tal coisa. Aqui quem manda sou eu, aqui quem fala sou eu, né? É a falta de empatia, de você também abrir o teu coração e dizer, olha, eu era assim. Você mostrar que você é de carne, mostrar que você também é falho, que você também era uma pessoa pecadora e que foi curada, né? Nessas áreas Jesus me curou, nessas áreas eu tinha debilidade, eu sofria assim, né? Então Jesus, eu consegui vencer, né? Então foi assim que eu venci. Isso dá motivação. A pessoa abrir o coração também para dizer, olha, é verdade, eu tenho problemas assim, eu não consigo vencer aqui, né? Então é fundamental nesse processo que as pessoas tenham química, como dizem, né? Para que ela possa falar. Existem muitos psicólogos que eles têm que destinar esse seu aluno para um amigo, porque não deu certo nas sessões dessa pessoa, ela não conseguiu entrar, por mais que ela tenha ferramenta, ela não conseguiu entrar no campo de fazer a pessoa abrir o coração e confiar naquele psicólogo ali, né? E aí não vai funcionar o tratamento, né? Não vai funcionar, porque ela não consegue extrair, né? Então o discipulador, o consolidador, discipulador, ele é um psicólogo de Jesus, né? Que ele vai conseguir extrair lá do coração da pessoa aquela ferida que está ali magoada, aquela ferida que está fazendo essa pessoa sofrer, né? E aquele trauma, né? Então, seguindo a leitura, é fundamental que no processo da consolidação o discípulo tenha plena certeza de que, por mais dura que seja a palavra de exortação ou conselho, há o pleno amor de Jesus derramado no coração do líder pelo seu discípulo. Sendo assim, crie alternativas para estar com o seu discípulo, também em circunstâncias mais informais, ou seja, fora da célula, fora dos cultos, né? Em momentos ocasionais, não seja, eu vim aqui para passar a lição para ti, para falar. Não, em momentos, né? Como a gente esteve ali hoje estive no almoço, né? Ali, juntamente com o Loi, no patrão dele, tivemos um momento informal, né? Esse é um momento também de a gente estar ali com os discípulos, quem sabe estava ali um discípulo que está em consolidação, né? É um momento também, né, de a gente conversar num momento mais descontraído. Faça além de todos os outros recursos, como gabinete, né, que é sentar junto com a pessoa, marcar para conversar sobre um certo assunto, as ministrações, as orações, né, que os ajudarão muito no processo da consolidação, junto aos discípulos. Conclusão: sendo assim, o objetivo final do consolidador vai muito além de uma classe para novos convertidos. É cuidar, ensinar, é auxiliar aquele que começa hoje a maravilhosa caminhada rumo ao trono, sabendo que eles ainda não têm a maturidade e o discernimento
para interpretar algumas questões. É defender do discipulador, é dever do discipulador suportar as fraquezas dos discípulos, como um irmão mais velho ensina ao mais novo. É mister do consolidador consolar o novo convertido, torná-lo sólido, estável, firme na palavra do Senhor, dando a ele subsídio para uma vida cristã genuína e ensinando as qualidades para um líder modelo. Então, nós sabemos que ali, depois de consolidado, essa pessoa vai se tornar um modelo, um líder, né? Então, o que nós estamos olhando ali não é apenas mais uma pessoa, não. É uma geração que vem nascendo, é um novo, quem sabe um novo músico, um novo pregador, um novo líder de célula, um novo pastor, está ali, né? Um novo avivalista, né? Que hoje está nascendo, né? E você pode se tornar o pai, né? A pessoa que gerou, né? Que deu pelo menos os primeiros leites maternos, né? Para que essa pessoa seja nutrida em Cristo Jesus e venha a se tornar firme no processo, né? De torná-lo discípulo de Jesus. Então, consolidar é tornar uma pessoa firme, tornar uma pessoa discípulo de Jesus, que tem capacidade de tomar decisões sábias, sem cair no mesmo erro, assim como Davi. Ele nunca caía no mesmo erro duas vezes, né? Então, quando uma pessoa se torna madura, ela não fica repetindo, né? Os erros de 10 anos é os mesmos erros de atuais, né? Então essa é uma pessoa que aprendeu, absorveu e está dando frutos. Ok, pessoal? Então essa é a aula de hoje, né? É uma aula muito abençoada, uma aula importantíssima, né? Que muitas vezes a gente negligencia essa parte, né? Do acompanhamento. Claro que não depende de nós apenas, depende de quanto a pessoa está aberta e receptiva a mudanças e também a receber, né, as instruções de Jesus e também a nós receber, né, porque nós não podemos invadir a privacidade de ninguém, porque nem Deus também invade. Nós não podemos dizer para as pessoas, né, ou impor alguma coisa no qual a pessoa não está interessada, né? Mas se ela está interessada em Jesus, o tempo do amadurecimento é o tempo dela, né? Então nós temos que também ter essa ciência. Tá certo, pessoal? Podemos abrir para algum questionamento aqui, de repente, alguém que quer complementar também essa matéria, algum testemunho talvez, né? Faz sentido isso para a tua vida? Acho que é interessante. Quiser comentar aqui também, fiquem à vontade. Alguém que quer complementar e enriquecer a aula de hoje. Uma coisa, querido, que eu queria complementar aqui, o consolidador ele tem que ser muito sigiloso, porque ele vai estar indo na casa dessa pessoa, ele vai contar coisas que na célula ele não vai contar. Ele vai contar para você coisas que na igreja, ele talvez nem, quem sabe, no encontro com Deus ele abriu o coração. Mas o encontro com Deus talvez foi uma porta, não é? Foi um martelo que esmiuçou aquela penha, né? Mas ele vai sentir talvez aquela oportunidade, daquele momento em que você está ali para ouvir essa pessoa vai desabafar e contar alguma coisa que talvez seja sigilosa para ela, que ela talvez nunca contou para ninguém.
Então, o líder, o consolidador, ele deve ser aquela pessoa madura que vai receber aquela palavra e guardar para ele e apenas orar e dar então boas direções e ajudar aquela pessoa a sair daquela situação, a sair daquele calabouço, né? Colocar ela na luz, né? Então você vai ter esse segredo com ela. E se você não consegue, talvez, ajudar essa pessoa, aí sim você é que precisa de ajuda. Então, porque Deus vai cobrar de você. Olha a importância e a seriedade. Deus vai cobrar de você, né? Se você não pôde ajudar ela e aquele problema morreu em você. Então Deus vai cobrar de você, né? Então, se você não consegue ajudar, você vai ter que buscar ajuda então, né? Há uma pessoa mais madura que possa então destravar essa pessoa. Então nós somos chamados para quebrar correios, para destravar as pessoas, né? Fazer as pessoas livres. É isso que Jesus fez, né? Ele disse: está consumado, sejam livres, né? Libertei vocês, estão livres. Então é isso que Jesus faz, né? Amém?